No livro de João, capítulo 3, versículo 3, uma conversa do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos. Nicodemos era um homem principal entre os judeus. Ele era um exemplo de uma pessoa crente em Deus. Em Deus. Eu não disse crente em Jesus Cristo. Mas, depois da conversa que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, a vida dele foi totalmente mudada, transformada. No capítulo 3, ele foi de noite conversar com o Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ele participou de todo o enterro do Senhor. Nicodemos estava lá com José de Arimateia. Ele estava presente, porque houve uma mudança na vida dele. A conversa que trouxe transformação na vida de Nicodemos, apesar dele ser um religioso, um homem que andava com relação às coisas espirituais, ele andava bem afinado, só que estava faltando uma coisa na vida dele. E o Senhor toca exatamente nisso. Ele diz: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esse é ele conversando com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E lá no versículo 6 de João 3, o Senhor disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Importa-vos nascer de novo. Nascer outra vez. A palavra nascer de novo significa nascer do alto. Portanto, não é nascer, o assunto que ele estava tratando não é nascer do ventre de uma mulher. Até Nicodemos falava, mas então eu já sou meu velho, eu vou voltar no ventre da minha mãe. O Senhor, sei, Nicodemos, você é príncipe entre os judeus, você é mestre. Você deveria estar entendendo as coisas espirituais que eu estou falando com você. Eu estou falando de algo espiritual. Nascer do alto, nascer do espírito, nascer outra vez. Agora, queridos, quem nasceu de novo, ele vai ver o reino de Deus. Vamos aqui em Romanos versículo 14, capítulo 14, versículo 17. Versículo 17 ele diz: porque o reino de Deus, é isso que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, entrar no reino de Deus, ver o reino de Deus. E aí, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, revelação do Espírito Santo, ele deixa claro para nós aqui o que é o reino de Deus. Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Portanto, o reino de Deus não se trata de nada material. O reino de Deus não se trata de eu ter o emprego que eu ganho 1.000, agora eu vou ganhar 5. Pode até acontecer na sua vida cristã. E é o que a gente gostaria que acontecesse sempre. Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é eu ter um carro com 50 mil quilômetros, 100, 200 mil quilômetros, agora eu estou comprando um carro zero, de marca. Pode até acontecer também, mas não é. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus, mas agora eu tenho uma casa nova. Não é. O reino de Deus não trata-se de algo material.
É isto que a palavra do Senhor está nos ensinando. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Portanto, não é nada material. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é justiça? Justiça é o homem pecador ser alcançado pela justiça de Deus. E a justiça de Deus o justificá-lo diante de Deus. Em Romanos 6,7 ele diz: quem morreu, justificado está do pecado. Quem morreu com Cristo. Isso é algo de Deus. Obra do Espírito Santo na pessoa de Cristo e por aquilo que Cristo fez na cruz. Senhor Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo. Ele atraiu todos os injustos, condenados, perdidos, alheios à vontade de Deus, pela dureza dos nossos corações, e os nossos corações praticando tudo que é maligno. Uma vida estava condenada, sujeito à ira de Deus. Esses tais, eu e você, fomos atraídos no corpo de Cristo na cruz. E Cristo, que se tornou da parte de Deus justiça para nós, ele está falando isso em 1 Coríntios 1,30. Ele se tornou justiça para nós e nos justificou, nos fazendo morrer juntamente com ele. Porque a justa justiça de Deus exigia a morte do pecador. E ele, como nossa justiça, nos atraiu e nos fez morrer. Se nós morremos juntamente com Cristo, é algo espiritual, queridos. Se nós morremos juntamente com Cristo, a justa justiça de Deus foi satisfeita. Porque a justa justiça de Deus exigia a morte do pecador. O salário do pecado é a morte. Jesus tornou a nossa justiça, nos justificando quando nele deu resposta às exigências da justiça divina. Justiça divina exigiu que a morte do pecador. Mas como o pecador não consegue se justificar, de maneira nenhuma, porque a justiça do pecador não passa de trapo de imundícia para Deus. E a justiça de Deus, ela é aplicada gratuitamente. Pela graça vocês são justificados. Pela graça vocês são salvos. Salvos de vocês mesmos, salvos da condenação, salvos do inferno, salvos de viver uma vida separada de Deus. Pela justiça de Deus. O reino de Deus é justiça. Nós somos justificados quando ele nos fez morrer juntamente com ele. Quando fomos justificados, em Romanos 5,1, ele diz: justificados mediante a fé, temos paz. Ah lá, com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus não é nada material, e sim justiça. Fomos justificados gratuitamente no justo Jesus pela cruz. Nós temos paz. Por que temos paz? Porque nós somos livres. Fomos libertos. Fomos justificados. Fomos perdoados. E quem tem paz, porque foi justificado, tem agora alegria no Espírito Santo. Temos alegria. Por que alegria? Porque somos livres. Porque que você tem paz. Paz. Tanta gente procurando paz. Quando a pessoa é justificada diante de Deus,
é reconciliada, porque o que impedia foi tirado, colocado em Cristo na cruz, e essa pessoa creu, descansou, porque em Jesus foi justificado, foi perdoado. Agora ela tem paz. Paz com Deus. E essa paz com Deus frutifica em quê? Alegria. Alegria. Alegria de se relacionar com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, porque não tem outro meio de se relacionar. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. O único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro. Se alguém colocar outro, é impostor. Porque o Senhor disse ao único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida e nem bebida. Portanto, não é nada material. Mas é justiça. O homem ser justificado, perdoado, reconciliado gratuitamente no amado Senhor Jesus Cristo pela cruz. A morte do pecador condenado. E ele foi justificado, foi ressuscitado como justificado, e o justo Jesus habita no interior desse homem, desta mulher. Não vai ter paz? A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Olha o que diz lá em João 14. Que coisa linda é o Senhor. Ele nos justificou, porque Ele é o justo de Deus, nos justificando pela nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Ele, com Cristo. Nós ganhamos paz. A minha paz os dou. Claro, depois de justificados, Ele é a nossa paz. Porque Ele vem viver em nós e Ele é paz. E alegria no Espírito Santo, porque Jesus Cristo também é a nossa alegria. O Espírito Santo produz em nós a paz, que é da vida de Cristo. A justificação, que é do justo Jesus. E a alegria, que é Cristo, a nossa alegria. Louvado seja o Senhor. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo, que é a minha justiça, que é a minha paz, que é a minha alegria, habita no meu interior. E quando eu pecar, eu confesso. Porque quando o cristão peca, ele sabe que ofendeu a santidade de Cristo que está no seu interior. E ele confessa, arrependido. Esse arrependimento, a própria vida de Cristo produz no interior de cada um de nós. E vamos manter esta alegria, porque estaremos sempre não mais impedidos de ter relacionamento com o Senhor Deus, porque a nossa intercessão com Ele habita em nós, que é Cristo. Ele habita em nós. Louvado seja o Senhor. Você já entrou no reino de Deus? Você já nasceu de novo? Jesus Cristo disse, se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Pode ser pastor, bispo, padre, arcebispo, papa, de qual denominação for, tem tantos papas, né? Nas denominações. Se não nascer de novo, não entra no reino. E o reino de Deus é o quê? É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Hoje, aqui e agora, e depois lá na eternidade está nos aguardando. Aleluias! Amém, querido, amém. Que o Senhor nos dê fé para que possamos crer naquilo que a palavra de Deus diz. Aleluias. Amém. Faça seu comentário, querido.
Um abraço amoroso.